Oiê, vamos começar então. Vou compartilhar minha tela e aí a gente começa. Consegue ver minha tela? Conseguimos sim. Ok. Bom, então, bem-vindos à sessão de planejamento financeiro. E quem sou eu? Eu sou André Costa, atualmente eu sou diretor de marketing da ESEC no Equador, mas eu sou oficialmente recifense aí, eu venho de Pernambuco, Brasil, e eu vim para Equador trabalhar na área de marketing em maio desse ano. E perdão se eu falar alguma palavra em espanhol, às vezes minha cabeça dá um tilt, então perdão se eu falar alguma palavra em espanhol, mas enfim, vou tentar falar o máximo em português. Bom, e aí eu vim falar um pouquinho nesse webinar, 6 passos para planejar o intercâmbio, e creio que para mim são 6 passos fundamentais, assim. Para quem não sabe, ano passado eu fui diretor de finanças e legalidades da ESEC João Pessoa. A ESEC João Pessoa fica, enfim, Nordeste do Brasil. E eu conseguia também ajudar alguns intercambistas quanto a planejamento de intercâmbios. Então, não somente tem um background de mas toda vez que eu falo sobre planejamento de intercâmbio, antes de falar sobre qualquer tipo de gastos ou qualquer tipo de, não sei, de país que você quer ir, eu sempre falo primeiro sobre o definir o objetivo, né? E o que é que a principal pergunta é o que é que você quer fazer fora do país. E aí, quando a gente fala sobre a ESEC, a gente está falando sobre 3 principais pontos. O primeiro é o intercâmbio voluntário global, que é como se fosse um intercâmbio social. Então, você vai estar trabalhando em ONGs e organizações, enfim, para ajudar socialmente. O segundo ponto é trabalhar fora do país. Então, você vai estar realizando um intercâmbio mais focado em trabalho mesmo, dentro da ESEC a gente chama de talento global. E o terceiro ponto é ser professor fora do país. E aí, quando a gente fala sobre esse tipo de intercâmbio, a gente está falando sobre o intercâmbio da ESEC também, que é professor global. E aí, o primeiro passo que eu falo sempre para quando a gente vai enfim, se planejar financeiramente para o intercâmbio, a gente precisa primeiro definir o que é que você está indo, né? Eu sempre atrelo o intercâmbio sempre quando é como uma comida. Então, se eu quero comprar alguma coisa para comer, primeiro eu tenho que saber o que é que eu quero comer, então o que é que eu quero fazer fora do país. Então, por isso que sempre é bom a gente saber e ter muito dentro da nossa cabeça qual é o principal objetivo que eu quero alcançar dentro do meu intercâmbio, e não somente isso, qual produto, quando a gente está falando sobre a ESEC, qual produto eu vou ter mais chances de eu lograr ou de atingir esse objetivo. E aí o segundo ponto, a segunda dica é tempo fora do país. Quanto tempo eu quero passar fora do país, ou mais do que quanto tempo eu quero passar fora do país, quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu preciso me organizar, desculpa, para passar fora do país, né? E aí, quando a gente fala sobre tempo, o primeiro ponto é a gente tá falando, nós estamos falando sobre dinheiro investido. Eu não costumo falar que intercâmbio é um dinheiro gasto, e sim um investimento, muito porque tu vai ganhar muitas coisas durante a tua viagem. E aí, quando a gente está falando sobre tempo fora do país, obviamente a gente está falando sobre investir dinheiro. Então, se tu vai passar menos tempo dentro disso, ou mais tempo, o dinheiro obviamente vai mudar. Segundo ponto também é tipo de intercâmbio que tu vai estar fazendo. Então, foi uma coisa que eu já falei na primeira dica, né? E aí, essa dica, ela está dentro do tempo também fora do país, porque se tu vai fazer intercâmbio de voluntário global dentro da ESEC, tu vai passar menos tempo do que se tu for fazer, por exemplo, um intercâmbio de professor global, que é um intercâmbio para tu dar classes de idioma, ou se tu vai fazer um intercâmbio, por exemplo, de talento global, que é um intercâmbio para tu trabalhar em grandes empresas. Então, que tipo de intercâmbio tu vai estar fazendo. E o terceiro ponto também é quanto tempo tu vai precisar juntar esse dinheiro. E é uma coisa fundamental, assim, ter em mente se tu não tem esse dinheiro, enfim, dentro da tua conta do banco, ou, enfim, em qualquer lugar, e que tu vai precisar juntar um dinheiro a partir do dia que tu fechar esse intercâmbio, a partir do dia que tu fechar o contrato, tu vai ter que colocar dentro da tua cabeça também quanto tempo tu tem até chegar a data do intercâmbio para tu juntar aquele dinheiro e não ter problemas, enfim, com dinheiro, não ter problemas com possíveis gastos também que possam vir a passar.
E aí, quando a gente está falando também de tempo fora do país, né, os principais tempos de intercâmbio dentro da ESEC, né, a gente tem o primeiro de 6 a 8 semanas, e aí ele enquadra principalmente no voluntário global, mas também tem algumas vagas de talento global, que é o, enfim, intercâmbio para você trabalhar em grandes empresas. Tem o de 3 a 26 semanas e tem o de 27 a 78 semanas, e aí esse último é somente para talento global ou professor global. O terceiro ponto, perdão, é definir o destino. E aí, perguntas para se fazer. Primeiro ponto, qual destino cabe melhor no orçamento? E aí, quando eu falo isso, não somente como, ai, para mim eu prefiro o destino, não sei, Colômbia, porque cabe melhor no meu orçamento que eu tenho hoje. Mas é sempre bom olhar como a moeda que tu vai estar usando dentro daquele país e o custo de vida. Algumas vezes, quando a gente, enfim, está vendo, enfim, países para viajar e tal, a gente sempre vê e a gente sempre tem costume de olhar como, ai, a moeda do real é muito mais valorizada que a moeda local daquele país. Mas se tu não olha também os principais gastos ou o principal custo de vida que tu tem naquele país, não é uma boa opção. E aí eu falo isso, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do Chile. Quando a gente fala do Chile, o real ele é mais valorizado, obviamente, do que o peso chileno, mas o custo de vida do país é um pouco mais caro do que outros países que trabalham com peso. Então, é sempre bom não somente olhar o destino que cabe melhor no teu orçamento, e aí quando a gente fala sobre moeda, mas também o principal, enfim, destino em relação ao custo de vida. O segundo ponto é qual destino combina comigo. Essa é uma dica que eu sempre dou, porque por o intercâmbio se tratar de um investimento que tu está fazendo, e aí, obviamente, né, tu está investindo não somente dinheiro, mas também tempo, é sempre bom olhar também um destino que te chame a atenção e um destino que, enfim, tu acredita que case contigo em diversos aspectos. E aí, quando eu falo isso, também eu falo também sobre frio e calor. E aí, por que eu falo isso? Porque se tu vive, por exemplo, hoje na região do Brasil, eu vou colocar meu exemplo. Eu vivo no Nordeste do Brasil, no Nordeste do Brasil faz calor, e aí quando eu vim para Equador, eu tive que investir enfim, algum um dinheiro que eu tinha em relação à roupa. Sabe, Quito faz muito frio, então eu tive que investir em casacos que eu não usava, enfim, no Nordeste, eu tive que investir em mais calças e tal. Então, principal ponto também quando tu vai pensar na escolha do país é sempre bom olhar para saber que tipo de roupa tu tem atualmente dentro do teu armário e que tipo de coisa tu vai ter que comprar. E isso parece uma coisa muito besta, mas se tu for para um país muito frio, algumas roupas de frio, enfim, são mais caras, se tua realidade é calor atualmente. Então, sempre tenta ver essa escolha de acordo com, enfim, com o teu que tu tem. E por último, que tipo de ambiente te chamaria atenção? E quando eu falo isso também, eu falo sobre não somente sobre o país em geral, mas também sobre a cultura daquele país, o tipo de ambiente que ele tem, se é um ambiente mais de praia que te chama atenção, se é um ambiente mais de festas, ou é um ambiente mais, enfim, mais tranquilo. E aí eu falo muito isso também porque a troca cultural é uma coisa que, por mais que a gente ache que não, mexe um pouco com a gente. Então, eu sempre aconselho esse tipo de, enfim, esse tipo de mapeio. Eu falo sobre mapeio porque, enfim, tu vai mapear os países que mais te chamam atenção para tu tá, enfim, definindo o destino final do teu intercâmbio. E aí, também, quando eu falo sobre destino, eu falo sobre principalmente a moeda, e aí eu coloquei aqui alguns pontos principais que a gente está falando de moeda. E aí, por exemplo, um real equivale a 18 centavos de dólar americano. Um real vale a 18 pesos argentinos. E um real vale a 16 centavos de euro. Então, é só tu olhar a moeda e saber a cotação daquele dia e ver mais ou menos a cotação de acordo com os últimos 15 dias. E por que eu falo isso? Porque a cotação pode variar de acordo, enfim, de um dia para o outro. Tu pode acordar, o dólar está 6, no outro dia o dólar está 4. Enfim, vai depender da bolsa de valores. E é sempre bom ter isso em conta até onde o dólar pode chegar, por exemplo, ou até onde ele pode baixar, para que tu consiga se planejar. E aí, quando eu falo sobre planejamento, é melhor tu se planejar em alto risco, ou seja, é melhor sempre se planejar com o valor que o dólar está mais alto durante os últimos 15 dias, porque aí tu consegue ter um planejamento mais real. Então, se tu tem um planejamento, por exemplo, com o valor mínimo que o dólar chegou no dia, enfim, não sei, no dia 10 de novembro, mas que aquele valor mínimo não é a realidade padrão da cotação do dólar, teu planejamento pode dar um pouco errado, porque, enfim, né? Tu vai estar planejando um pouco abaixo do que tu deveria estar planejando. Então, quando eu falo sobre definir destino, eu também falo sobre moeda, principalmente, porque é o que vai mexer no nosso bolso no final do dia. Quarto ponto, fale com a Isaac. É uma coisa que eu vou estar falando hoje durante o webinar, porque
até que é uma plataforma que vai te ajudar a encontrar a melhor vaga para o teu intercâmbio. Então, sempre, eu ponho como passo, como meta, falar com a Isaac, e aí, né, tem o responsável final do teu intercâmbio, então tu vai falar com ele e ele ou ela, eles podem te ajudarem a encontrar a melhor vaga depois das análises que tu fez. Então, se tu já analisou o objetivo do teu intercâmbio, o tempo que tu quer ficar fora, tu vai conseguir falar com a Isaac agora para, enfim, definir a melhor vaga de acordo com essas análises. Segundo ponto, definir o melhor projeto para tu estar fazendo e também facilitar a aprovação no seu intercâmbio. Então, nunca de com a ESEC, depois de estar, enfim, nesse todo o processo de intercâmbio no final do dia. Quinto ponto, documentos necessários. E aí é um ponto muito interessante, porque eu, por exemplo, esqueci de colocar isso durante o meu planejamento, quando eu estava vindo para cá. Então, tive alguns gastos, obviamente, com intercâmbio, porque a minha estadia aqui é mais de um ano. Então, eu tive que, enfim, tem documentos para ter país, de trâmites no Brasil ainda, para trazer esses documentos prontos quando eu viesse para o Equador. Então, é um ponto muito necessário e que, se tu não tem adiantamento com esses documentos, tu vai gastar um pouco mais de dinheiro. Então, perguntas para se fazer, óbvio, o primeiro ponto é que tipo de documento tu vai precisar durante o teu intercâmbio. É um ponto de muita atenção, porque o teu processo de visto pode dar errado por causa de algum documento, falta de alguma assinatura. O segundo ponto, se tu vai necessitar de visto para ir para estar durante a temporada do intercâmbio, e se a empresa ou ONG que tu vai fazer intercâmbio precisa de um documento específico. E eu falo isso porque algumas empresas solicitam alguns documentos específicos, seja com universidade, enfim, seja documentos de graduado. Então, é um ponto muito importante para tu saber, enquanto tu está fazendo o processo, para tu já ir providenciando, caso tu seja aceito na vaga. E aí eu coloquei aqui um slide com os principais gastos que tu vai ter durante o teu intercâmbio. E aí o primeiro, obviamente, né, passagem de avião, porque, enfim, dependendo do lugar, a passagem pode sair um pouco mais, mas aí eu sempre coloco para aproveitar os principais preços, e aí uma dica é sempre buscar passagens aéreas domingo pela manhã ou na terça-feira pela madrugada. E também outro ponto bom é que se tu coloca uma passagem de avião saindo da terça-feira e a data de volta ser numa quinta-feira, a tendência é que a passagem seja mais barata, porque isso são datas de ida e de volta que muita gente hoje no mundo inteiro não compra. Então, por isso que as passagens são um pouco mais baratas, de acordo com, enfim, com essas datas. Segundo ponto é seguro de saúde. Qualquer intercâmbio dentro da ESEC, ele obriga a ter um seguro de saúde, mas não somente isso, eu sempre indico um seguro de saúde, por mais que você vá fazer uma viagem, não sei, para outro estado, e se teu seguro não cobre, eu indico um seguro de saúde por experiência própria também, porque, enfim, pode acontecer alguma coisa e tu vai precisar usar aquilo, principalmente para os países que, enfim, não tem segurança pública, segurança não, perdão, saúde pública, e é um tema muito forte, né, porque muitos países não têm uma saúde pública como o Brasil, que a gente está acostumado. Então, é um ponto muito forte para você estar focando aí durante o seu planejamento. E o terceiro ponto é a taxa da ESEC. É uma taxa mínima, que, enfim, é uma taxa de manutenção para facilitar também teu intercâmbio. Então, eu coloco essa como principais gastos, porque para tu fazer teu intercâmbio, tu tem que passar pela aprovação e pagar a taxa da ESEC. E aí, as dicas finais. O primeiro ponto é quando tu vai fazendo uma planilha, não esquecer desses principais pontos. O primeiro é gastos, os gastos que tu vai ter intercâmbio, e aí eu sempre mando colocar, tipo, uma planilha mesmo, assim, em uma linha, cada linha é um gasto que tu vai ter, não sei, vou precisar comprar desodorante, ou vou precisar comprar esse gasto para andar de ônibus no país. Então, colocar. Segundo ponto, colocar o dinheiro que tu já tem e o dinheiro que tu vai precisar ainda ter, e aí calcular o final, que é o dinheiro final que tu vai precisar investir durante o teu intercâmbio. O terceiro ponto, dias de teu intercâmbio. Eu falo isso porque aí tu consegue tirar mais ou menos um gasto de acordo com a alimentação também, a moradia, caso a moradia não seja coberta dentro dos intercâmbios da ESEC. E o quarto ponto é o que você precisa fazer para chegar nesse dinheiro. Então, é sempre bom também na planilha não somente colocar gastos e budget que tu vai precisar, mas também tu colocar o que é que tu precisa fazer para conseguir juntar esse dinheiro, ou que tu vai precisar fazer para conseguir ser aprovado na vaga. Muito porque, para mim, pelo menos, uma experiência pessoal,
funciona muito eu ver que eu estou dando check nas principais coisas que eu tenho que estar fazendo. Então, se tu, não sei, se tu tem uma checklist de coisas que tu vai precisar fazer ao dia do teu intercâmbio e que tu vai estar dando check, isso facilita muito e te deixa motivado a conseguir alcançar as coisas. E aí, outro ponto também é que na planilha, na hora que tu for colocar os gastos, principal ponto que eu coloco, que algumas pessoas, enfim, esquecem, mas eu sempre dou de recomendação. Principal ponto é se tu vai ter que gastar com passaporte, que eu acho que é o principal item, se não for países do Mercosul. Segundo ponto, passagens aéreas, visto para o país ou não, dependendo do intercâmbio. Seguro viagem, transporte no país, é sempre bom analisar a locomoção, ou seja, o local que tu vai morar naquele país vai precisar gastar com transporte ou é um local que é perto da organização empresa, e é sempre bom analisar isso. Moradia, se tu vai precisar gastar, desembolsar um dinheiro para a moradia, não esquece sempre de ver, já ir vendo os principais preços. Isso é uma coisa que ajuda muito. Alguns países, enfim, fora do Brasil tem o OLX, eu não sabia, fiquei, enfim, eu fiquei chocado quando eu soube que o OLX não é somente uma empresa dentro do Brasil. Outro ponto também são refeições. E aí, quando eu falo refeições, né, a gente costuma sempre pesquisar valores de refeições em país, não sei, por exemplo, em Equador. Ele vai mostrar os principais valores de acordo com bares ou restaurantes. E é sempre bom tu ver valores de acordo com o mercado, em supermercado, no caso. Por quê? Porque aí tu consegue, obviamente, ter uma alimentação mais barata do que um bar ou um restaurante, por exemplo. E por último, que algumas pessoas sempre esquecem, mais gastos de higiene, mais lazer, até porque tu vai estar fazendo teu intercâmbio, tu vai precisar de gastar com higiene, mas também tu não pode esquecer do lazer durante o teu intercâmbio. Então, esses são os principais pontos que eu sempre falo na hora de planejar financeiramente para o intercâmbio. E é isso, se alguém tem alguma dúvida, podem falar agora, senão, não esqueçam de procurar os descontos do mês de novembro da ESEC no Brasil, nesse link bit.ly/webinars Blue Friday. Boa. Muito obrigada, André. Acho que não temos nenhuma dúvida por enquanto aqui. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito bom as suas dicas, muito objetivo, maravilhoso. Até eu fiquei aqui pensando no planejamento da viagem. Então, muito obrigada mesmo, foi incrível. Vou pausar aqui a gravação. Obrigado a vocês pelo